Se você se interessa pelo estoicismo, tem um conceito dessa filosofia que você não pode deixar de aprender e de entender, que ele é um conceito que ele vai te ajudar a transformar a sua forma de lidar com dezenas, centenas de situações diferentes. Ele vai te ajudar a lidar com a morte de um ente querido, com a traição, com a perda de um emprego, em seus relacionamentos, com seus filhos, com frustrações. Ele é um conceito chamado dicotomia do controle. Essa ideia, que é central no estoicismo, que está central na filosofia de Epiteto, vai transformar sua saúde mental completamente. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver pelo menos umas 3, 4 formas diferentes de você utilizar esse conceito para lidar com a ansiedade, com a traição, com o pé na bunda, com a perda de um ente querido, com a demissão do emprego. Vai transformar a sua vida. A dicotomia do controle é esse conceito estoico que ele diz pra gente algo que é, quando você para pensar, óbvio, evidente, mas que a gente não tem isso de forma consciente na nossa cabeça. E a gente não aplica ele no nosso dia a dia. Epiteto, ele fala o seguinte, ó, a nossa principal missão na vida é diferenciar entre as coisas que nós controlamos daquelas que nós não controlamos. E eu vou te dar um exemplo aqui para você entender isso de uma maneira muito fácil. Por exemplo, quando você decide almoçar, você escolhe o que você quer comer. Habitualmente, a maioria das pessoas tem o privilégio, a possibilidade de escolher. Hoje eu quero comer um macarrão, quero comer um arroz, quero comer carne, quero comer frango. Isso você controla, depende da sua vontade. Outras coisas acontecem no mundo e acontecem conosco e não dependem da nossa vontade. Por exemplo, você está com a sua esposa, com seus filhos e decidiu fazer uma viagem muito diferente. Você falou, quero ir para a neve. Você reserva a passagem, olha ali o calendário do clima para ver quando vai estar nevando lá no Vale Nevado, no Chile, lá em Bariloche, na Argentina, ou você tem mais dinheiro, você quer ir voar em Chamonix, na França, você escolhe um lugar legal que tem neve, reserva a passagem para uma época que tem neve e vai viajar. Só que acontece, você pega o avião, chega lá, passa 7 dias e não neva. E aquilo é uma baita frustração para você e para toda a sua família, né? Só que controlar o clima foge da experiência humana. A gente não tem a capacidade de controlar como o clima vai se comportar. Então os estoicos falam o seguinte, olha, você precisa diferenciar entre as coisas que você controla, como por exemplo o seu almoço, das coisas que você não controla, como por exemplo o clima, para você não se satiar e não gastar energia para tentar modificar as coisas que você não controla. E focar a sua energia em modificar as coisas que você tem o poder de alterar, que você tem o poder de controlar. Essa é a ideia geral da dicotomia do controle. Só que o que acontece? Quando a gente começa a olhar para o mundo e separar o mundo entre coisas que nós controlamos e coisas que nós não controlamos, a gente pode se deparar diante de 3 situações completamente diferentes. E a nossa reação em relação a cada uma dessas situações tem que ser diferente para a gente poder proteger nossa saúde mental, nossa paz de espírito e não sofrer de forma desnecessária. Tá? A primeira situação que pode acontecer é a gente se deparar com algo que a gente não consegue mudar, com algo que a gente não consegue transformar, como por exemplo o clima. A gente não consegue alterar o clima de uma região. A gente queria neve, não teve neve, só nos resta aceitar. Ou por exemplo, uma doença. Você vai fazer um exame de rotina e descobre, infelizmente, que está com uma doença grave que precisa se tratar. Você não escolhe que doenças você vai ter ao longo da sua vida. Ou você tem um relacionamento de 10, 12, 15 anos e descobre uma traição. Você não controla o comportamento das outras pessoas. Então, você se frustrar e tentar transformar algo que é intransformável, algo que você não consegue mudar, vai te gerar muito estresse, muita ansiedade, muita depressão e você não vai ter êxito, você não vai conseguir concluir a sua empreitada porque você está fora do seu controle, está fora do seu poder de ação. Nesses casos, o que o estoicismo te recomenda é que você aplique uma fórmula chamada de amor fati, que você ame a situação, que você aceite a situação, né? Não tem como você mudar uma doença que você descobriu. Você está diagnosticado com uma doença grave, você não consegue falar assim, agora eu quero me curar. E plimba, vai se curar. Está fora de você. Agora, o fato de você ter que aceitar o que você não pode mudar, não significa que você vai virar uma pedra, né?
Porque você aceita o que você não pode mudar, mas você foca toda a sua energia naquilo que você pode mudar. Então, por exemplo, você descobriu uma doença incurável. E aí você fala, caramba, não adianta você ficar negando essa doença. Você só vai agregar camadas de sofrimento à situação. Então, você ficar revoltado, você xingar a vida, você brigar com o universo, com Deus, você deitar no chão, ficar de conchinha lá, posição fetal, chorando, não vai mudar nada na sua vida. Você vai agregar novas camadas de sofrimento a uma situação que já é muito difícil. Agora, o que você pode fazer quando você recebe uma notícia dessa, uma notícia de uma doença complicada, às vezes incurável? Você pode aceitar a doença, ok, faz parte da vida, todo ser humano vai ficar doente em algum momento, todo ser humano vai morrer. Eu sou humano, eu vou ficar doente, eu vou morrer. Mas e agora, o que eu posso fazer? Cara, você pode focar em buscar tratamentos para essa doença, se ela for curável. Se ela não for curável, tratamentos experimentais para poder melhorar. Você pode focar em transformar sua qualidade de vida, melhorar sua qualidade de vida, para que você passe pela doença vivendo de uma forma mais positiva, mais tranquila. Você pode dedicar o seu tempo disponível para fazer algo de significado, algo relevante para você, ter experiências únicas com seus filhos, com seus pais, com a sua família, com seus amigos. Você pode escrever um livro, você pode transformar aquela situação em algo, não diria positivo, mas em algo que traga valor para a sua vida, em algo que agregue valor para você, que te dê impulso de agir, impulso de viver, potência de agir, vontade de viver, sabe? Então a primeira situação é quando você se depara com algo que você não tem o poder de transformar. A segunda situação é quando você se depara com algo que você tem o poder de influenciar, né? Eventos externos que você tem o poder de influenciar. Por exemplo, você está participando de um jogo de vôlei. Você está lá na praia participando de um jogo de vôlei, de um campeonato de vôlei. Você consegue garantir que você vai vencer o campeonato de vôlei? Está no seu poder garantir essa vitória? Não, não está no seu poder. Mas está no seu poder seguir o treino preparatório físico, treinar vôlei regularmente com a sua equipe, seguir um protocolo de alimentação para estar no shape na hora que você for fazer a competição, dar o seu melhor dentro da competição. Tudo isso é dentro do seu poder de ação. Então o que os estoicos falam? Naquilo que você não pode mudar, te resta aceitar. Você aceita a situação e foca naquilo que você tem um poder de agência, um poder de mudança. No que você tem um poder de influenciar, você gasta a sua energia nessa tentativa de influenciar. Mas você gasta a energia nessa tentativa de influenciar a situação, sabendo que a situação não depende exclusivamente de você. Então tem a chance de dar errado. Por isso que os estoicos eles falam, olha, você age, mas coloca uma cláusula de reserva. Sabe aquele ditado de vó que ela fala assim, amanhã eu vou lá no banco se Deus quiser? Né? Os estoicos tinham uma frase parecida, eles falavam assim, ó, vou fazer tal coisa se o destino, se a sorte, se o acaso, se a fortuna, se o universo permitir. Porque eles sabiam que o desejo humano é importante, mas existem dezenas, centenas, milhares de outras variáveis que podem entrar no caminho e impedir o nosso sucesso. E a gente não controla elas. Então, o que você controla a sua ação. Então você treina, você se exercita, você segue o protocolo e vai para o jogo. Então, das três situações na dicotomia do controle, a primeira, você não consegue controlar nada, né? Você não consegue mudar a situação. Então você aceita. Você aplica o amor fati. Na segunda, você tem algum poder de agência. Então você acaba gastando sua energia para poder aumentar a sua chance de sucesso no que você quer fazer. Mas já coloca uma cláusula de reserva sabendo que eu vou ganhar o campeonato se o destino permitir. Eu vou viajar para a neve se o destino permitir. Se não tiver neve, eu vou curtir do mesmo jeito. Isso não vai me fazer me sentir mal, ficar frustrado, porque eu vou olhar para a situação de uma forma positiva e vou aproveitar aquela oportunidade para fazer outras coisas legais. E a terceira situação são as coisas que a gente tem um poder de agência, que depende de nós, né? E aí, ó, nas duas primeiras eu estou falando de eventos e de situações fora do ser humano. São eventos e situações externas. Então, você quer mudar o clima, você quer ganhar um jogo de futebol, um jogo de vôlei, são acontecimentos que estão fora de você. Na terceira situação, é uma mudança interna, ou seja, você vai mudar a forma como você
encara a vida, a forma como você encara a situação, a forma como você julga a situação, a forma... E aí os estoicos eles falam que você tem o potencial de transformar a forma como você vê qualquer situação. O potencial por quê? Porque eles sabem que nem sempre é fácil você mudar uma situação. Então, por exemplo, você foi lá para a viagem para curtir a neve, só que não teve neve. Você pode julgar essa situação como uma tragédia e falar para você, nossa, que bosta, gastei 40 mil reais, trouxe meus 3 filhos aqui para ver a neve, não nevou e estragou essa viagem, não presta, e você vai ficar a viagem inteira sofrendo por algo que você não pode mudar, porque você não muda o clima e vai estragar a tua viagem. Ou você pode focar a sua energia em algo que você pode mudar. Você não muda o clima, mas você pode mudar a forma como você interpreta, a forma como você analisa, a forma como você julga a situação. E você vai falar, ok, eu vim aqui para viajar para ver neve, não nevou. O que tem de legal que eu posso fazer aqui e ainda assim transformar essa viagem em uma viagem incrível e construir memórias afetivas muito legais com meus 3 filhos. E aí você começa a pensar em outros passeios para você fazer, você começa a pensar em outras ações e você tira o foco do problema e começa a colocar o foco na solução. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens, um dos grandes benefícios quando você começa a aplicar a dicotomia do controle. Porque você para de focar no problema, remoer o problema e sofrer o mesmo problema 10, 20, 30, 50 vezes, e muitas vezes problemas que você não pode mudar, e passa a focar na solução. Ou seja, o que eu posso fazer para tornar essa situação positiva, para torná-la agradável? O que eu posso fazer para virar o jogo, né? E sair de uma doença para um aprendizado, de sair de uma viagem que era para ter neve, não ter, mas para uma viagem de exploração cultural, uma viagem histórica. O que eu posso fazer de um jogo que eu perdi e transformar isso numa oportunidade de aprendizado e de vitória nos próximos jogos? Então você transforma uma situação negativa em algo que tem a agregar valor para você, algo que tende a agregar valor, que é algo que tende a te transformar num ser humano, numa pessoa melhor. Esse conceito de dicotomia do controle é incrível quando você começa a praticar e colocar, assim, analisar as situações que você vive. Falar, cara, isso aqui eu controlo, isso aqui eu não controlo, isso aqui eu tenho gerência, isso aqui eu não tenho. E você começa a agir de acordo com essas 3 situações, cara, a sua vida simplifica demais e você para de sofrer muito sofrimento desnecessário. Você para de criar sofrimento para você de forma desnecessária. Tá? Agora, eu quero falar para você assim, algumas situações para te mostrar como você pode usar esse conceito dentro da sua vida, no seu dia a dia. Tá? A primeira situação que eu quero falar é sobre um pé na bunda, por exemplo. Você gosta muito de uma pessoa, você quer ficar com aquela pessoa, quer casar, quer ter filho, quer construir uma vida com aquela pessoa. Só que você não controla o que uma outra pessoa sente por você. Por mais que você queira fazer tudo para que ela te ame, ela pode simplesmente não gostar de você ou não te amar. Está fora do seu poder de ação. Então, o que um estoico olharia para uma situação como essa? Ele falaria, cara, foca no que você pode usar, no que você pode fazer. Tente se tornar o mais amável possível para aquela pessoa. Então você vai focar na sua conduta, pode chamar ela para sair, pode conversar, pode tentar se tornar o mais amável possível. Se ainda assim não der certo, aceite e parta para outra, porque você não consegue, está fora do seu poder de ação, transformar, mudar, controlar a forma como uma pessoa se sente em relação à outra. Então assim, tomou um pé na bunda, faz parte da vida. Se você foi o mais amável possível, não deu certo, tomou o pé na bunda, segue para outra. Acontece. Né? Você pode utilizar esse conceito da dicotomia do controle também, por exemplo, quando você é vítima de uma traição. Você não controla o comportamento das outras pessoas. Por mais que você seja honesto, carinhoso, educado, correto, parceiro, tá ali junto, faz tudo para a pessoa se agradar e para manter um relacionamento saudável. A outra pessoa, você não controla o que ela faz. Né? E você ficar tendo ciúmes, querendo controlar ela é uma besteira, é uma perda de tempo. Você vai gastar uma energia enorme para tentar controlar os sentimentos e o comportamento da outra pessoa, vai se frustrar um monte porque não vai dar certo, vai frustrar outra pessoa e vai viver uma vida que é um inferno, cara. Você vai passar a tua vida inteira sofrendo como gato, correndo atrás do rabo
e nunca vai ser feliz nesse relacionamento. Por que você quer construir um relacionamento com uma pessoa que não te dá confiança, que não cumpre o que promete? Se ela falou, vou me relacionar com você, não vou te trair, ela traz sua expectativa, ela quebra a sua confiança. Você tá num relacionamento desse, por quê? Pra quê? Qual é o sentido disso? Você não controla o comportamento da outra pessoa. Se ela quiser te trair, ela vai te trair, né? E se ela te trair e te largar, o que você precisa entender é que você precisa trabalhar você mesmo, para que você seja emocionalmente forte ao ponto de superar essa traição com tranquilidade e seguir em frente. Faz parte da vida, ok. Eu tinha pensado em construir um relacionamento duradouro, não deu certo, vida que segue. Você pode utilizar a dicotomia do controle, por exemplo, para superar a perda de um ente querido. Você é ser humano. Você sabe que todos nós humanos somos mortais. Existe uma coisa que é distribuída de forma completamente equilibrada para todos os 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes da Terra. O seu tempo de vida é finito. Uns vivem mais, uns vivem menos, mas todos nós vamos morrer, né? E a morte é algo inevitável, então não adianta lutar contra a morte. A gente pode tentar lutar para permanecer vivo, mas vai chegar um momento em que nosso tempo aqui vai acabar e a gente vai morrer. Então, aceitar a morte como algo inevitável, como algo inerente à natureza humana, tira um pouco do peso da morte, porque a gente sabe que a morte se torna um processo natural, uma etapa natural da vida. Assim como você nasce, você também morre. E não adianta ficar revoltado, frustrado, brigar contra um evento natural da vida. Vai acontecer. Então, você aprender a aceitar a morte e ao invés de focar a sua energia em tentar evitar a morte, ficar com medo, não. Cara, foca a sua energia no que você pode. Foca a sua energia em viver uma boa vida, em curtir as pessoas que você tem perto, em trazer significado, trazer presença para os momentos que você convive com as pessoas que você ama. Isso você tem o poder de fazer em vida, né? Só que aí você decide não fazer isso em vida e vai querer começar a sofrer depois que a pessoa morre, falando, poxa, eu passei pouco tempo de convívio com meus filhos, não convivi com meus pais, eu amava tanto minha esposa, ela se foi. Quer dizer, você adota uma postura completamente incongruente, né? Não faz sentido nenhum. Então, você olhar para a morte como algo natural, como uma etapa da vida, e algo imutável e que você não tem poder de transformar, você aprender a aceitar a morte, te ajuda a lidar muito melhor com a perda das pessoas que a gente ama. A dicotomia do controle te ajuda com tudo. Ela te ajuda, por exemplo, a lidar com a ansiedade. Toda vez que você está se sentindo ansioso, muito provavelmente você está querendo controlar ou o futuro ou uma situação que vai acontecer, ou você está com medo em relação a algo que vai acontecer no futuro. A ansiedade, você fala, estou ansioso porque eu vou fazer uma apresentação no trabalho, e você quer que ela dê certo, você quer que a sua apresentação se destaque. Eu estou ansioso porque eu vou sair com uma pessoa que eu nunca saí. Você quer que a saída seja legal, que vire um relacionamento, que o negócio evolua. Você está ansioso porque vai ter um filho. Cara, como é que eu vou cuidar desse menino? Eu nunca tive filho antes, eu não sei como lidar com a criança, será que eu vou ser uma boa pai, uma boa mãe? A ansiedade está sempre conectada com o medo ou com a expectativa em relação ao futuro. E você não controla o futuro. Quando você entender que você não controla o futuro, você começa a aceitar muito melhor as coisas que vão acontecer e começa a viver mais focado no presente. E isso reduz muito a sua ansiedade. Tem uma frase do Marco Aurélio que ele fala o seguinte: por que você está com tanto medo do futuro? Você vai enfrentar o futuro com as armas que você tem hoje para enfrentar o presente. Então deixa o futuro chegar, que quando ele chegar, o evento que acontecer, você vai lidar com ele com as armas que você tiver, sabe? Você não controla tudo o que vai acontecer. Então, querer parar de controlar o destino, querer parar de controlar o resultado das suas ações, do que vai acontecer no futuro, porque está fora do seu controle, né? O que está dentro do seu controle é você decidir agir no presente de uma forma inteligente, de uma forma sábia, em relação a tudo que você quiser. Então, por exemplo, você está ansioso porque vai ser pai, porque vai ser mãe. Não adianta você ficar pensando, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que meu filho vai nascer bem? Será que o parto vai ser tranquilo? Nada disso você controla. Tá tudo isso no futuro e vai acontecer de acordo com o destino. Isso não está fora do seu poder de ação. O que está dentro do seu poder de ação? Está dentro do seu poder de ação você estudar, trabalhar no presente. Então, o que você pode fazer para ser um bom pai? Você pode ler um livro para aprender a ser um bom pai, fazer um curso para aprender a trocar fralda, cuidar da criança, para ver sinais de engasgo, sinais de febre, sinais de doenças. Você pode conversar com um psicólogo para poder se acalmar, você pode fazer uma terapia de casal com a sua esposa, você pode estar presente em todas as consultas, acompanhar a sua esposa para dar segurança para ela e para aumentar a sua segurança de que vai dar certo, de que tá tudo bem.
Então você foca nas ações que você pode fazer no presente, tanto ações externas para impactar o mundo, como fazer um treinamento, por exemplo, fazer um curso, quanto ações internas, você começar a julgar situações de uma forma diferente. Ao invés de você olhar e falar, cara, o parto é um negócio muito perigoso, um monte de gente morre ao fim do mundo. Não, cara, o parto é algo natural. Né? Há 100 mil anos, 200 mil anos, seres humanos parem, né? Existe medicina há 5 mil anos, então assim, a nossa é super evoluída, o parto é algo tranquilo, é algo natural, é algo que vai acontecer. Se você começa a valorar a situação de uma forma diferente, você reduz, por exemplo, o seu medo de um parto, ou o seu medo de uma frustração. Se você olhar para a empresa e você julgar que eu tenho que fazer um pitch de vendas na minha empresa, cara, eu preciso fazer o pitch do século, é a minha oportunidade, é a única de uma vida, se eu não fizer isso, meu mundo vai acabar, vai gerar uma ansiedade monstra. Agora você pode trabalhar a sua cabeça para julgar diferente a mesma situação. Você vai falar, cara, eu tô tendo uma oportunidade de conversar com pessoas, expor meu ponto de vista, aparecer o meu produto, falar sobre o meu setor e tentar convencê-las de que vai dar certo. Se der certo, ótimo. Se não der, eu vou ter outras oportunidades. E a vida que segue. E você consegue reduzir muito os níveis de ansiedade que você experimenta. Então, olha, a dicotomia do controle, você usa em dezenas, centenas de situações diferentes. Ela é capaz de transformar completamente a sua forma de lidar com qualquer situação difícil que você enfrenta ao longo da vida. Né? Lá no meu curso, The Way, que eu ensino a aplicar o estoicismo na prática, tem mais de 15 ferramentas estoicas que vão te ajudar a transformar. A dicotomia do controle é uma dentre essas milhares de ferramentas. Tá? Se você tiver interesse em fazer o curso e aprender, clica no link que vai estar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, para você ir lá na página e ver. Se você não quiser, só quiser conhecer o estoicismo de forma gratuita, se inscreve aqui no meu canal, me segue aqui no YouTube, me segue no Instagram, que tem muito conteúdo gratuito que vai te ajudar demais a transformar sua saúde mental, a fazer você viver uma vida muito mais leve, muito mais feliz, muito mais em paz. Então um abraço para você, eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.